Muito bem, embargos ao TST, tá? Gente, os embargos ao TST, na verdade, o TST, que é o órgão, a cúpula, vamos dizer, a cúpula da Justiça do Trabalho, ele irá analisar os recursos de revistas, tá? Recurso de revista. E dessa decisão do recurso de revista, cabe ainda para o próprio TST embargos. Deixa eu voltar aqui. Embargos. Está aqui. Da própria decisão do TST, cabe embargos ao TST para o próprio TST. Para o próprio TST. Então, eu tenho que a cúpula da Justiça do Trabalho, que é o TST, é competente para julgar o recurso de revista e os embargos ao TST. E o que diferencia? O recurso de revista é julgado por uma das turmas dos ministros, tá? Uma das turmas do TST, turma dos ministros. O TST irá julgar o recurso de revista através de uma das turmas. Dessa decisão do recurso de revista, cabe embargos ao TST para o próprio TST. Mas quem vai julgar aqui, tá? Quem vai julgar já é uma seção. A seção de dissídio coletivo ou a seção de dissídios individuais. Nós temos duas seções de dissídio coletivo e as seções de dissídios individuais. Então, são essas seções que irão julgar, portanto, os embargos ao TST. Muito bem. E qual o prazo? 8 dias. Prazo uniforme, lembra? 8 dias para julgar os embargos ao TST. Tá? E nós temos dois tipos de embargos também. Os embargos infringentes e os embargos divergentes. Os embargos infringentes, quem irá julgar esses embargos infringentes é a turma da SDC, ou seja, seção de dissídio coletivo, SDC, seção dos dissídios coletivo, que irão julgar os embargos infringentes. Quando das decisões, tá? Das decisões dos dissídios coletivos. Das decisões dos dissídios coletivos. Muito bem. E quem irá julgar os embargos ao TST, tá? Quando o dissídio é individual, são as seções de dissídios individuais. E aí, gente, quando há divergência das decisões tomadas entre uma turma e outra turma, no dissídio individual, cabe embargos ao TST e quem irá julgar? SDI, seção de dissídios individuais. Tá? Então, eu tenho o TST, a cúpula, dentro dessa cúpula eu tenho as turmas, dentro dessa cúpula eu tenho as seções de dissídios individuais e as seções de dissídios coletivos. A cúpula dessas decisões aqui, cabe embargos ao próprio TST, no prazo de 8 dias, e quem irá julgar? A seção de direitos de dissídios individuais ou as seções do dissídios coletivo, tá? Então, o que acontece? Dois tipos de embargos. Eu tenho aqui a cúpula, eu tenho aqui as turmas, eu tenho aqui as seções. Muito bem. Então, eu tenho embargos divergentes, quando uma turma diverge da outra, cabe embargos ao TST no prazo de 8 dias, que será julgado por a seção de dissídios individuais. E eu tenho os embargos infringentes, que irá julgar, portanto, dessas decisões de dissídios coletivos, tá? Cabe embargos ao TST no prazo de 8 dias, e quem irá julgar? As seções de dissídios coletivos. Muito bem. Tem preparo? Também tem preparo. Cada recurso tem preparo limitado à condenação, tá? E ainda uma outra limitação, que é o teto dos tribunais. Então, é bom você dar uma olhada aí. Geralmente, isso acaba não caindo em prova, qual o valor do teto, tá? Mas dá uma olhada só para você ficar por dentro, tá? Tem preparo? Tem preparo. Prazo, 8 dias. Matéria de fato?
Matéria de prova? Não, não. Aí é matéria de direito, divergências jurisprudenciais, né? Então, não cabe matéria de fato, provas. Bacana, gente? Então, tá aí o nosso embargos ao TST. Fundamentação 894 da CLT. Vamos lá. Aí, gente, prazo de 8 dias. Cabimento das decisões em trâmite aonde? Na cúpula, no TST. Tá? Não comporta matéria de fato, bacana, julgado por uma sessão no TST, numa sessão da turma, na sessão da cúpula, desculpe. Dessa cúpula, nós são divididas em sessões. Sessões de dissídios individuais, sessões de dissídio coletivo, dentro do TST. Então, dentro do TST, gente, dentro do TST, eu tenho as turmas e eu tenho ainda as sessões de dissídios individuais, sessões de dissídios coletivos. Bacana? Matéria deve ter prévio questionamento, ou seja, deve ter sido pré-questionada lá no Tribunal Regional. A matéria tem que subir já pré-questionada. Se o tribunal não se manifestou em relação àquela matéria, você tem que embargar. É o que nós chamamos de embarguinho, né? No prazo de 5 dias, você embarga e diz lá para o tribunal: tribunal, se manifeste sobre a matéria que eu já estou trazendo desde a inicial. Fale, se manifeste. Se eu embargo e o tribunal não se manifesta, o Tribunal Regional não se manifesta, presume pré-questionada a matéria. E aí, tudo bem, vamos que vamos. Então, a matéria deve ter prévio questionamento, tá? Preparo, tem que ter preparo, já disse para vocês, bacana. Os embargos infringentes e os embargos divergentes, né? Embargos infringentes serão analisados por quem, gente? A SDC, do TST. Em relação à decisão não unânime de julgamento, conciliar, julgar ou homologar conciliação em dissídios coletivo, que excedam a competência territorial dos tribunais regionais do trabalho e entender ou rever as sentenças normativas do Tribunal Superior do Trabalho. Olha lá, 895, item 1, inciso 1 da linha A. Bacana? E eu tenho ainda os embargos divergentes. Cabem embargos das decisões das turmas que divergem entre si ou das decisões proferidas pelas sessões de dissídio individuais, salvo se a decisão recorrida estiver em consonância com a súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal, 895. Ou seja, o que isso quer dizer? Que se essa situação dessa decisão já estiver pacificada, né, já estiver de acordo com a súmula ou a orientação jurisprudencial do próprio Superior do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho, não cabe aí os embargos divergentes, tá? Então, dissídios individuais, salvo, tá? Ou seja, das decisões dos dissídios individuais, cabe ainda embargos à execução. Só não caberá se estiver em consonância com a súmula ou orientação jurisprudencial. Se aquela decisão já estiver de acordo com a súmula, aí é você ir contra a própria decisão do TST. Bacana, gente? Vamos lá. A divergência deve ser específica. A divergência jurisprudencial será entre a turma do TST. A turma do TST. Se a divergência estiver pacífica, a interposição dos embargos perdem o sentido. Bacana? Tá? Então, realmente tem que ter divergência e não pode estar pacificado isso aí, tá? Vamos falar dos embargos? Aí é os embarguinhos. Os embargos de declaração. Um é embargos ao TST, outro embargos de declaração. Os embargos de declaração, gente, como eu já disse para vocês, quando a decisão, tanto na vara, como nos tribunais, como no TST, nas turmas, nas decisões da SDI 1,
da SDI 2, das sessões de dissídios coletivos, irá caber embargos de declaração. Porque dessa decisão, seja uma sentença, um acórdão, ele deve estar realmente entendido, tá? Não pode ter omissão, obscuridade e não pode ter contradição. Se tiver, você tem que embargar de declaração no prazo de quanto? 5 dias, nos termos do 897, tá? E ainda 535 ao 538 do CPC. Usamos o CPC aqui de forma subsidiária. Muito bem. Quando isso acontece, pessoal, quando tem omissão, contradição, obscuridade, você tem que interpor o embargo de declaração. Muitos dizem que o embargo de declaração não tem a característica de recurso. Mas vem comigo, para nós aqui na Justiça do Trabalho, tá? Ora, dessa decisão, quando o juiz for decidir, for analisar o seu embargo, ele pode modificar a sentença. Ou seja, tem efeito modificativo. Se tem efeito modificativo, tem característica, tem natureza recursal, sim. Tem natureza recursal, porque poderá o juiz se retratar e modificar a sentença, modificar o acórdão. Tá? Tanto isso é verdade que quando eu embargo de declaração, o prazo para outro recurso fica interrompido. Ou seja, os embargos de declaração interrompem o prazo do recurso ordinário. Eu não tenho prazo de 8 dias para o recurso ordinário? Da minha decisão, 8 dias para recurso ordinário? Só que a decisão, a sentença está omissa, é contraditória e é obscura. Ou um dos três. Quando isso acontece, eu embargo de declaração. No momento que eu embargo de declaração, interrompe o prazo para outro recurso. Se for na vara, interrompe o prazo para o recurso ordinário. Do momento que interrompeu o prazo, eu só vou contar os 8 dias depois que o juiz analisar o meu embargo. Depois que o juiz me der a decisão dos meus embargos. Aí volta e eu vou começar a contar do zero o meu prazo para o recurso ordinário. Então o prazo vai começar do zero, porque ele foi interrompido através do embargo de declaração. Enquanto o juiz não se manifestar sobre os meus embargos, o prazo está interrompido. Não é suspenso, porque se for suspenso, ele voltaria a contar de onde parou. É interrompido, volta a contar do zero. Eu tenho de volta o meu prazo, 8 dias dessa decisão dos embargos. Tá? Vamos lá. Prazo de 5 dias, cabimento das decisões interlocutórias, sentença ou acórdão. Das decisões, eu posso embargar no prazo de 5 dias. Em relação ao quê? Quando tem omissão. Realizei pedidos e o juiz foi omisso. Não falou do meu pedido. Embargo de declaração. Contradição. Ora ele fala uma coisa na fundamentação e na decisão ele dá outra coisa. Foi contraditório, ele agiu com contradição. E ainda, obscuridade. Está com confusão. O juiz está confuso. Vou embargar de declaração no prazo de 5 dias. E ainda, o manifesto equívoco na análise dos pressupostos extrínsecos. Lembra que são os pressupostos extrínsecos? Extrínsecos. O intrínseco, ou conhecido também como subjetivo, diz sobre o sujeito. Capacidade, se ele tem interesse realmente em interpor o recurso, não é isso? Já os extrínsecos, conhecido também como objetivo, são os pressupostos do próprio recurso. Preparo, tempestividade, lembra dessa regrinha? Então, nesses pressupostos extrínsecos, ou ainda também objetivo, o juiz poderá se retratar. Tá? Opa, eu me enganei aqui. Tá? Ele te deu uma decisão. Olha, eu vou... analisei os pressupostos extrínsecos
e aqui está intempestivo, eu posso embargar de declaração. E aí o juiz vai se manifestar e dizer, opa, peraí, realmente eu me confundi e vou subir o seu recurso. Tá? Se ele, né, dessa decisão ele manter, agravo de instrumento. Agravo de instrumento. Mas dessa decisão ainda cabe, antes de você agravar de instrumento, você pode embargar de declaração. Porque ele tem aqui o juízo de retratação, tá? No caso de omissão, contradição, obscuridade, quando há confusão, né? E ainda o manifesto equívoco na análise dos pressupostos extrínsecos. Cabe, então, embargo de declaração no prazo de 5 dias. E qual que é a ideia? Qual que é a ideia do embargo de declaração, gente? É sanar o vício. É dar a oportunidade para o magistrado, tá? Dele se manifestar e dizer, opa, eu vou me retratar. Ele dá a oportunidade de retratamento, o embargo de declaração, para ele se retratar. E para ele, então, analisar, reanalisar, tá? Os pressupostos extrínsecos. Então, tudo aqui, gente, no embargo de declaração. E esse embargo vai interromper o prazo para qualquer outro recurso. Vai interromper. Enquanto não for analisado meus embargos, tá? Não começa a contar o prazo do recurso. Tá? Vamos lá. Ele é julgado pelo próprio tribunal ou pelo próprio juiz. Então, esse embargo de declaração, para cada decisão, antes da vara, cabe RO para o TRT, né? Da vara, cabe RO para o TRT. Dessa decisão da vara, que cabe RO para o TRT, tá? Eu posso embargar de declaração aqui, se estiver omissão, contradição, né? E ainda o manifesto equívoco em relação aos pressupostos extrínsecos. Beleza. Dessa decisão, agora, eu posso, então, interpor o RO para o TRT. Aqui interrompeu. Começa a contar o prazo, 8 dias. Tenho a decisão do RO. Se eu tiver omissão, contradição, tá? Eu posso ainda embargar de declaração antes de interpor o meu RR. E aí interrompe o prazo para o RR. No prazo de 5 dias, eu embargo de declaração, se tiver contradição, omissão, né? Interrompe. Começa a contar o prazo dessa decisão do embargo de declaração, que eu tenho prazo de 5 dias. Beleza. Interpus o meu RR. Bacana, meu RR foi aceito. Foi dado seguimento da decisão do RR antes de eu embargar, aí já é o embargos ao TST, que nós vimos anteriormente. Antes de eu interpor embargos ao TST, cabe o quê? Bacana. Cabe embargos de declaração no prazo de 5 dias. Finalizei a minha parte de conhecimento, a linha do tempo de conhecimento. Vou executar agravo de petição. Do agravo de petição, cabe recurso? Cabe antes embargo de declaração. Terminou a fase de execução. Posso, se ofender a Constituição, recurso extraordinário. Antes, embargo de declaração. Tá? Então, o embargo de declaração, gente, é essa ideia, tá? De o juiz oferecer lá o seu juízo de retratação. Tá bom? Então, lá, prazo de 5 dias, cabimento das decisões interlocutórias, sentença ou acórdãos, omissão, contradição e obscuridade, e ainda o manifesto equívoco da análise dos pressupostos extrínsecos, retratação e sanar vícios. Tá? Julgado pelo próprio tribunal ou pelo próprio juiz, para que ele possa se retratar. Admite efeito modificativo. Admite efeito modificativo. E aqui eu deixei em verde para você ver, para você analisar. E não esquecer disso, porque isso pode cair na sua prova. Costuma cair muito em prova isso. Interrompe o prazo para a interposição de outro recurso. Tá? Os embargos meramente protelatórios ensejam multas do artigo 538 do CPC. Eu não posso ficar embargando toda hora. Lógico que eu vou embargar se tiver aquelas características que nós vimos agora há pouco, né? Obscuridade, contradição, omissão e ainda o equívoco quando da análise dos pressupostos
extrínsecos. Tá bom, gente? Vamos falar então agora do recurso adesivo. Mas do recurso adesivo, segura aí, próximo bloco.